Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de Nova York resplandecia em tons de laranja e roxo enquanto o crepúsculo se instalava suavemente. As ruas ainda fervilhavam, mas no corredor de um prédio suntuoso, longe da agitação, uma cena incomum se desenrolava. Marcus Thompson, um homem negro de semblante humilde, mas olhar fixo, segurava delicadamente a mão de uma menina em uma cadeira de rodas. Seus movimentos eram fluidos, quase mágicos, como se ele conhecesse cada centímetro do piso de parquete polido. A menina Lily tinha 10 anos e um sorriso radiante apesar da paralisia. Seus olhos brilhavam de pura alegria, e ela ria baixinho a cada movimento de Marcus. Não havia música na sala, e ainda assim cada gesto parecia perfeitamente ritmado, cada movimento contando uma história de cumplicidade, confiança e amor. Marcus às vezes se inclinava para sussurrar palavras de encorajamento, e Lily respondia com uma gargalhada que aquecia seu coração. Para ela, o mundo inteiro parecia desaparecer. Só existiam ele, seus braços protetores e a sensação de liberdade que ele lhe oferecia naquela dança. O que Marcus não sabia era que a poucos metros de distância, atrás das grandes janelas do saguão, um homem observava a cena. Um bilionário acostumado a controlar sua vida e a ver o que quisesse, acabará de entrar no prédio para uma visita de negócios. Seu olhar, inicialmente frio e analítico, congelou de repente. A imagem daquele homem negro, tão humilde, mas tão poderoso em seus gestos, segurando sua filha paralítica com tanta ternura, o deixou sem fôlego. O bilionário sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Admiração, surpresa e algo ainda mais profundo, respeito por aquela conexão pura e sincera. Ele percebeu que o que presenciava não era simplesmente uma dança. Era a manifestação de uma coragem silenciosa, um amor imensurável e uma força invisível que só a compaixão poderia criar. Marcus não percebeu o observador. Com energia serena e foco inabalável continuou a guiar Lily. Cada giro, cada balanço, cada sorriso era uma vitória sobre a dor e as limitações do corpo. Lily, com o rosto iluminado pelo suave crepúsculo, parecia flutuar acima do chão, sustentada pelas mãos experientes de Marcus. E o bilionário, em silêncio, sabia que acabará de descobrir algo que nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhum título jamais poderia igualar. Ele permaneceu ali, imóvel, incapaz de desviar o olhar, pois o que via era um milagre cotidiano, discreto e imenso ao mesmo tempo, a dança de um pai e sua filha, um momento suspenso onde o amor triunfava sobre tudo. Na manhã seguinte, o luxuoso edifício já fervilhava de atividade. Funcionários circulavam com pastas debaixo do braço, os elevadores faziam barulho em cada andar e o aroma de café moído na hora pairava no ar do saguão. Marcus, sempre diligente, empurrava a cadeira de rodas de Lily em direção à saída para a caminhada diária. Lily adorava sentir o vento no rosto, observar os transeuntes e, principalmente, ouvir as histórias que Marcus inventava para ela durante seus passeios. Hoje ele havia planejado algo especial, um pequeno parque atrás do prédio onde poderiam dançar ao ar livre. Ao atravessarem as portas de vidro, uma voz grave e autoritária ecoou atrás deles. Marcus Thompson. Ele se virou e viu um homem elegante, de terno impecável, olhando para ele com uma intensidade incomum. Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e respeito, e seu semblante denunciava tanto poder quanto experiência. Marcus, cauteloso, respondeu educadamente. Sim, sou eu. Posso ajudar, senhor? O homem sorriu levemente, um sorriso raro, quase desarmante. Sou William Harrington. Ontem à noite, eu vi você. Ele gesticulou vagamente em direção ao prédio, mas seus olhos nunca se desviaram de Marcus. Dançando com sua filha. Marcus sentiu o coração acelerar. Ele nunca havia compartilhado esses momentos íntimos com ninguém. Dançar com Lily não era apenas um ato de alegria. Era o mundo deles, o segredo que compartilhavam para se proteger das limitações impostas pela vida. Você me viu? Gaguejou Marcus com desconfiança e surpresa misturadas na voz. William assentiu com a cabeça. Sim. E preciso lhe dizer, o que você está fazendo é notável. O jeito como você olha para ela, o jeito como você a guia. Você tem algo que muitas pessoas neste mundo rico e acelerado nunca têm. Intrigada, Lily inclinou a cabeça e sorriu timidamente para o homem. Marcus sentiu uma onda de calor e orgulho, mas permaneceu cauteloso. Obrigado, senhor. É o que fazemos todos os dias. William deu um passo à frente lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Não estou aqui para incomodá-la. Pelo contrário, quero lhe oferecer algo.
Os olhos de Marcos se arregalaram. Algo? Sim. William sorriu novamente, mas desta vez havia um brilho de intenção por trás do sorriso. Acredito que você e Lily merecem mais do que apenas passeios no parque. E gostaria que me permitisse mostrar como posso ajudar. Marcos sentiu uma mistura de esperança e cautela. Quem era aquele homem para lhe oferecer ajuda? E por que ele parecia entender o valor do que acabará de ver, algo que Marcos achava impossível de transmitir? Lily, impaciente e curiosa, agarrou a mão de Marcos. Papai, podemos confiar nele? Marcos respirou fundo, olhando para o rosto da filha. Seus olhos brilhavam com inocência e esperança. Ele sabia que precisava proteger Lily, mas também não podia fechar a porta para uma oportunidade que poderia mudar suas vidas. Muito bem, disse ele finalmente. Estamos ouvindo. William sorriu, satisfeito. Então deixe-me mostrar-lhe um mundo onde seus talentos, sua dedicação e sua coragem podem brilhar mais do que você jamais imaginou. Naquele momento Marcos sentiu uma tensão misturada com excitação. Ele ainda não sabia que aquele encontro iria virar suas vidas de cabeça para baixo, revelar segredos e testar sua força de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Alguns dias depois, Marcos e Lily estavam de volta ao saguão do prédio, onde William Harrington os havia convidado. Marcos ainda não sabia exatamente o que esperar, mas a sinceridade no olhar de William lhe deu uma rédea de confiança. William os conduziu a um escritório espaçoso e iluminado, onde grandes janelas ofereciam uma vista espetacular da cidade. As paredes estavam decoradas com pinturas e troféus, símbolos de sucesso e poder. No entanto, o que cativou Marcos não foi a opulência, mas a maneira como William se sentou à sua frente relaxado, porém atento, como um mentor e não como um chefe. Marcos, começou William com voz suave, mas firme, não estou aqui para julgar sua vida ou suas escolhas. Mas o que eu vi ontem à noite, a maneira como você interage com sua filha, é raro. E acredito que é hora de esse dom, essa força que você demonstra em seus momentos privados, ser reconhecido e utilizado de forma mais ampla. Marcos franziu a testa. Não entendo, senhor. O que eu faço com Lily não é nada extraordinário. É só, nós dois. William deu um leve sorriso. Exatamente. É a sua autenticidade que é extraordinária. Mas imagine se você pudesse inspirar, proteger e mudar a vida de outras pessoas da mesma forma que faz com a Lily. Lily, curiosa, inclinou a cabeça na direção do pai. Papai, o que ele quer dizer? Marcos hesitou. Ele precisava proteger sua filha, mas sabia que ela já havia entendido que aquele homem não lhes queria fazer mal. Ele fala em nos dar uma chance. Para mostrar ao mundo o que podemos fazer, murmurou. William entregou um envelope a Marcos. Este é o primeiro passo. Um projeto. Uma oportunidade para você e Lily. Vocês terão os recursos, o apoio e a liberdade para agir como acharem melhor. Marcos sentiu uma mistura de espanto e desconfiança. A ideia de que alguém pudesse realmente oferecer tal oportunidade, sem esperar nada em troca, era quase irreal. E o que vocês esperam de nós em troca? Perguntou ele cautelosamente. William balançou a cabeça. Nada, exceto que vocês permaneçam fiéis a si mesmos. Não quero mudar quem vocês são. Simplesmente quero ajudá-los a ampliar o que já estão fazendo. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu um vislumbre de esperança. Talvez sua vida, até então limitada por suas responsabilidades e pelos desafios de Lily, pudesse realmente mudar. Talvez eles pudessem fazer mais do que apenas sobreviver. Mas no fundo, uma vozinha o alertava. Qualquer oportunidade que parecesse boa demais para ser verdade poderia esconder uma armadilha. E ele sabia que o mundo de William Harrington não era simples. Lily sorriu para o pai, despreocupada, mas cheia de confiança. Papai, nós deveríamos aceitar, não é? Marcos respirou fundo, apertando a mão da filha. Muito bem, disse ele finalmente. Vamos mostrar a eles o que podemos fazer. William sorriu, satisfeito. Perfeito. Vamos começar. Este foi o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo repleto de promessas, mas também de desafios que jamais imaginaram. Porque neste mundo de poder e riqueza, nada era simples, e cada escolha tinha um preço. Nas semanas seguintes, Marcos e Lily começaram a se adaptar à nova rotina, com a ajuda de William e sua equipe. Eles tiveram acesso a recursos que jamais imaginaram, aulas particulares, terapeutas especializados para Lily e até mesmo um espaço dedicado para que Marcos pudesse continuar ensinando e dançando com a filha. A princípio, tudo parecia perfeito. Lily ria mais do que nunca e Marcos se sentia revigorado, impulsionado por uma mistura de esperança e gratidão. Mas muito rapidamente ele compreendeu que esse novo mundo tinha suas próprias regras e seus próprios perigos.
Certa manhã, enquanto praticavam no estúdio de dança preparado para Lily, um dos assistentes de William entrou com uma expressão preocupada. Marcus, recebemos uma mensagem, disse ele, hesitante. Alguns patrocinadores e parceiros não estão convencidos da sua participação. Eles acham o que você está fazendo muito incomum, muito arriscado. Marcus sentiu um aperto no estômago. Arriscado? Perguntou com a voz trêmula. Eu e Lily dançamos. Não é perigoso. O assistente baixou os olhos. Algumas pessoas acham que incluir uma criança paralítica em um projeto de grande repercussão poderia complicar a imagem do programa. Lily, que estava ouvindo, franziu a testa. Mas pai, não estamos fazendo nada de errado. Marcus respirou fundo. Ele sabia que precisava proteger a filha, mas também não queria se acovardar diante das críticas. Olha, disse ele calmamente, fazemos o que fazemos todos os dias. Lily merece se divertir, viver a vida ao máximo, e ninguém tem o direito de nos impedir por isso. William entrou naquele instante, sua presença imponente porém reconfortante. Marcus, sei que o que você está sentindo é frustrante, disse ele gentilmente. Mas neste mundo, até mesmo as boas intenções encontram resistência. O que eu proponho é que você transforme essa dificuldade em força. Mostre a eles que você pode inspirar, mesmo diante das críticas. Marcus assentiu com a cabeça, determinado. Ele sabia que não podiam se deixar intimidar. E no fundo sentia uma verdade simples mas poderosa. Cada obstáculo era uma oportunidade para provar sua força, sua coragem e o amor que os unia. Lily sorriu, ainda cheia de inocência e confiança. Então vamos mostrar a eles o que sabemos fazer, papai. Marcus pegou a mão dela e sorriu de volta. Sim, minha querida. Juntos vamos mostrar a eles, e ninguém poderá nos impedir. Pela primeira vez, Marcus sentiu que a relação deles com o mundo exterior ia além da mera sobrevivência. Eles estavam prestes a descobrir que a força deles residia não apenas na dança, mas também na confiança, no amor e na coragem de enfrentar as adversidades. Mas nas sombras, olhos observavam. Competidores, céticos e até mesmo alguns parceiros invejosos se preparavam para testar Marcus e Lily, para ver se eles realmente conseguiriam cumprir a promessa que fizeram a William e ao mundo. Algumas semanas depois, William organizou uma grande apresentação em um dos salões mais prestigiosos de Nova York. O objetivo: mostrar ao mundo o projeto que apoiava e, sobretudo, destacar o talento e a determinação de Marcus e Lily. O salão estava lotado de jornalistas, patrocinadores, mecenas e espectadores curiosos. Câmeras estavam posicionadas em cada canto, prontas para capturar cada movimento. Para Marcus, aquilo não era apenas uma dança, era um teste. E ele sabia que alguns na plateia o observavam com ceticismo, prontos para julgar o menor deslize. Lily, sentada em sua poltrona, segurava a mão do pai. Seus olhos brilhavam de excitação e apreensão. Papai, estou um pouco nervosa, murmurou ela. Marcus sorriu para ela e olhou-a diretamente nos olhos. Não se preocupe, minha querida. Fizemos tudo o que precisávamos para estarmos prontos. Faremos isso juntos, como sempre. A música começou. Suave, envolvente, quase mágica. Marcus guiava Lily pelos seus movimentos habituais, cada gesto preciso, cada giro perfeitamente sincronizado. Os espectadores ficaram inicialmente surpresos, alguns cochichando, mas logo os murmúrios se transformaram em admiração. A graça e a cumplicidade entre Marcus e sua filha eram palpáveis, quase irreais. Mas, no meio do caminho, ocorreu um incidente. Uma câmera se moveu acidentalmente, esbarrando levemente na cadeira de Lily. Marcus sentiu o coração parar por um instante. Ele segurou firmemente a mão da filha e a amparou, sua voz completamente desprovida de pânico. Está tudo bem, Lily. Olhe para mim. Respire, disse ele calmamente. Lily respirou fundo e sorriu novamente. Juntos, retomaram a dança como se nada tivesse acontecido. Aquele momento de perigo fortalecera a conexão entre eles, e seus movimentos tornaram-se ainda mais fluidos, mais expressivos. A plateia, cativada, prendeu a respiração, maravilhada com a força e a resiliência da dupla. Ao final da apresentação, o silêncio se transformou em uma ovação ensurdecedora. Marcus se virou para William, que o olhava com um sorriso de aprovação. Vejam só, disse William, com a voz cheia de orgulho, os obstáculos só revelam a verdadeira força daqueles que ousam enfrentá-los. Vocês dois, você e Lily, acabaram de provar isso ao mundo inteiro. Marcus sentiu uma onda de emoção o invadir. Ele havia superado o medo, as críticas e a insegurança, e tinha tido sucesso. Mas também sabia que aquilo era apenas o começo. O mundo lá fora estava repleto de desafios maiores e mais imprevisíveis.
Mas agora ele tinha certeza de que, enquanto segurasse a mão da filha, nada poderia impedi-los. Lily, radiante, sussurrou: Papai, nós conseguimos. Marcos sorriu, abraçando-a com força. Sim, minha querida, juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E naquele salão repleto de luz, olhares de admiração e câmeras, Marcos finalmente entendeu que suas vidas haviam acabado de mudar para sempre. O mundo tinha visto sua força, mas ainda não sabia tudo. A verdadeira coragem, a verdadeira resiliência, vinham de seu amor inabalável e de seu vínculo único. Um vínculo que ninguém, nem mesmo o ceticismo ou medo, jamais poderia romper. Poucas semanas após sua primeira aparição pública, a vida de Marcos e Lily parecia perfeita, pelo menos à primeira vista. A imprensa os adorava, os patrocinadores estavam entusiasmados e William continuava a apoiá-los incondicionalmente. Mas o sucesso sempre atrai olhares invejosos, críticas maldosas e, às vezes, inimigos determinados a destruir tudo. Naquela manhã, Marcos recebeu um e-mail que lhe causou arrepios. Um vídeo havia sido publicado online, mostrando o momento íntimo em que Lily tropeçou levemente na cadeira durante o treino. O título era provocativo: O projeto do bilionário. É seguro para uma criança com deficiência? A mensagem não parou por aí. Comentários começaram a surgir, uma mistura de preocupação, críticas e acusações de colocar uma criança em perigo. Marcos sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas acima de tudo, um medo profundo por sua filha. Papai, o que isso significa? Perguntou Lily, com os olhos cheios de preocupação. Marcos respirou fundo, tentando manter a calma. Significa apenas que algumas pessoas não entendem, e você terá que mostrar a elas que é mais forte do que as dúvidas delas. Ele ligou imediatamente para William. Poucos minutos depois, eles se encontraram no escritório do bilionário. William ouviu Marcos atentamente e em seguida assentiu seriamente. Marcos, disse ele, eu sabia que o sucesso viria acompanhado desse tipo de problema. Mas também é uma oportunidade de mostrar ao mundo a verdade, de provar que sua coragem e resiliência superam todas as críticas. Marcos sentiu uma mistura de alívio e determinação. Mas o que ele ainda não sabia era que essa tempestade era apenas uma amostra do que estava por vir. Por trás das críticas online, havia indivíduos influentes, prontos para sabotar o projeto por motivos pessoais. Alguns patrocinadores já começavam a hesitar, questionando seu apoio. Percebendo a tensão, Lily colocou sua pequena mão sobre a do pai. Papai, podemos mostrar a eles que estão errados, não podemos? Marcos sorriu, comovido pela força da filha. Sim, minha querida. Juntos, nós vamos mostrar a eles. Nos dias que se seguiram, Marcos e William elaboraram uma estratégia. Organizaram sessões públicas abertas ao público em geral, onde Lily e Marcos demonstrariam seu talento, sua confiança e, acima de tudo, sua coragem. Cada movimento de dança, cada sorriso, cada gesto seria uma resposta silenciosa, porém poderosa, àqueles que duvidavam deles. O dia chegou. O salão estava lotado e havia câmeras por toda parte. Murmúrios de ceticismo podiam ser ouvidos, mas Marcos apertou a mão da filha, lembrando-a de que não importava o que o mundo pensasse. A música começou e, como sempre, Marcos conduziu Lily numa dança fluida e cativante. Mas desta vez cada gesto parecia carregado de desafio, como se estivessem dançando por todos aqueles que duvidaram deles. A plateia, comovida pela coragem e conexão do casal, irrompeu em aplausos estrondosos. Os críticos se calaram, e até os mais céticos só puderam reconhecer a força e a determinação deles. Ao final da apresentação, William aproximou-se de Marcos e sussurrou: viu? As provações apenas revelam a sua grandeza. Marcos sorriu, com o coração transbordando de orgulho. Ele sabia agora que, não importando os obstáculos ou as críticas, enquanto segurasse a mão da filha, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. E ele estava pronto para fazer qualquer coisa para proteger esse laço único e inquebrável. Algumas semanas após a vitória sobre os críticos, Marcos e Lily pareciam invencíveis, pelo menos à primeira vista. Mas o mundo ainda tinha um último teste reservado para eles. Certa noite, quando voltavam para casa depois de um ensaio, Marcos percebeu um carro seguindo por vários quarteirões. Seu coração disparou. Ele conhecia aquela sensação. O perigo se aproximava, silencioso e calculista. Lily, mantenha calma, murmurou ele, apertando a mão da filha na sua. Eles aceleraram, mas o carro permaneceu logo atrás. De repente, o veículo fez uma manobra brusca e se posicionou à frente deles, bloqueando o caminho. Marcos desligou os faróis do carro e se preparou mentalmente. Ele sabia que aquele momento poderia ser perigoso, mas também sabia que o medo jamais deveria controlar suas ações. O passageiro então saiu, um homem com um olhar ameaçador.
Não hesitou em seus movimentos, queria assustar Marcos e Lily. Mas o que ele não havia previsto era a força silenciosa daquele pai e de sua filha. Marcos posicionou sua cadeira para proteger Lily e encarou o intruso. Escute com atenção, disse ele com calma, mas com firmeza. Você não vai tocar na minha filha. O homem zombou, mas Marcos não demonstrou medo. Ele sabia que sua força não era apenas física, mas também provinha de seu amor inabalável por Lily. E esse laço invisível, essa coragem silenciosa, era mais poderoso do que qualquer ameaça. Naquele exato momento, os faróis iluminaram a cena. William Harrington e vários seguranças, alertados por um sistema de vigilância, chegaram às pressas. O homem foi imobilizado antes que pudesse fazer o menor movimento. Lily, tremendo mas corajosa, sussurrou: Papai, eu sabia que você me protegeria. Marcos a abraçou forte, com o coração acelerado mas aliviado. Sempre, minha querida. Sempre. William colocou a mão no ombro de Marcos. Viu? As provações mais difíceis revelam quem realmente somos. Você e Lily. Vocês são mais fortes do que qualquer coisa que este mundo possa lhes impor. Nos dias que se seguiram, a história deles tornou-se ainda mais famosa, não apenas pelo talento e coragem, mas pela força do vínculo que os unia. Marcos e Lily enfrentaram medo, críticas e perigo, e sobreviveram juntos. Sentado no parque após mais uma aula de dança, Marcos observou o sorriso da filha, os olhos brilhando de alegria. Ele percebeu então que tudo o que sempre quisera era aquele momento, compartilhar sua força, sua coragem e seu amor com Lily, independentemente do que o mundo pensasse. E naquele sorriso Marcos compreendeu uma verdade simples, mas poderosa. A verdadeira força nunca se encontra na riqueza, no poder ou no talento, mas sim no amor inabalável que se tem por aqueles que se protege. E assim Marcos e Lily continuaram a dançar, livres, invencíveis e unidos para sempre, provando que mesmo no mundo mais cruel, a luz do amor e da coragem jamais se extingue.